Olá, pessoal, tudo bem? Tempos atrás eu estava assistindo a um seriado e uma pessoa falava o termo PCD. E eu não sabia o que que era PCD. E quando eu entendi o que era, que PCD significa, é uma sigla, né? Pessoa com deficiência, no mesmo momento veio uma interjeição. Eu falei, nossa, olhando para ela, né? Como se fosse assim, nem parece. E aí eu fui observando que isso não é uma forma de se colocar correta diante de uma pessoa com deficiência, do PCD. E aí, com os dias, a minha filha também foi percebendo alguns termos que eu estava usando e falava, mãe, isso aí é capacitismo. Então, capacitismo é o que eu gostaria de contribuir, colaborar um pouquinho com alguém que, como eu, há algum tempo, não entendia do que se tratava, sabe? Então, quando define uma pessoa com deficiência, né, PCD, como aleijado ou inválido, isso é capacitismo. Então, assim, quando imagina que uma pessoa com deficiência, apenas por ter uma deficiência, ela é incapaz de trabalhar ou ser independente. Ou quando uma pessoa com deficiência, por exemplo, ela não é escolhida para uma vaga de trabalho porque a empresa, o escritório não tem uma acessibilidade universal. E também quando a gente trata aquela pessoa com deficiência de forma mais infantilizada, sabe? Então, o que é capacitismo? Capacitismo, a gente pode dizer que é presumir de uma forma equivocada, né, que uma pessoa com deficiência ela é limitada de alguma forma, que ela é incapaz, por ter uma deficiência, de realizar algumas atividades, por ter o corpo fora de um padrão social, que no caso que eu observei quando estava vendo o seriado, é porque eu não havia percebido, falei, nossa, mas nem parece. Depois eu fui perceber que ela tinha um braço com alguma deficiência mesmo, mas ali, talvez a câmera, alguma coisa, não estava mostrando, mas isso não tira o fato de eu ter olhado para ela e, nossa, sabe? Então, o que que acontece? Às vezes a gente nem percebe, mas muitas expressões comuns no nosso dia a dia, e podemos falar que acho que do Brasil todo, reforça esse preconceito que está enraizado, né, no nosso cotidiano. Uma frasezinha que eu ouço muito, né, e que agora eu sempre fico mais atenta, apesar de essa frase eu não ter costume de falar, né, mas é quando a pessoa diz fingir demência. Ah, então a gente finge demência e está tudo certo, né? Ou uma outra frase também é não ter braço para fazer alguma coisa. Então, assim, eliminar essas frases e palavras do nosso vocabulário é uma forma, né, de ajudar a construir um ambiente de convivência mais respeitoso. Porque quem é uma pessoa com deficiência, ela está bem atenta e ela sofre na pele essas questões que é de cultura, é do nosso dia a dia, e aí acaba ficando por isso mesmo. E elas vão levando o peso dessa discriminação. Porque é assim queira você ou não, vai representar uma atitude preconceituosa, né? E você está discriminando, está subestimando a capacidade das pessoas com deficiência. Inclusive, um grupo de afinidade, eu estava olhando, um grupo de afinidade de pessoas com deficiência, né, de PCDs, da Nubank, eles elaboraram uma cartilha com algumas expressões e comentários capacitistas. E eles orientam o seguinte: retirem de vez do seu vocabulário essas frases, essas expressões. Por quê? Porque onde a gente está, o ambiente vai ser um ambiente mais empático para todo mundo, né? Então, se você nunca ouviu falar dessa palavra, né, capacitismo, não se espante, né? Não se espante porque realmente ela é pouco conhecida. E a maioria das pessoas, eu imagino, nem sabe que existe um termo para tratar essa questão, da mesma forma que tem, assim, alguns termos específicos para outros tipos de discriminação, como, por exemplo, a homofobia, o racismo, o machismo, a misoginia, a gordofobia e muitos outros, sabe? Então, veja, se isso é uma novidade para você, então vale a pena tentar entender o que que significa, o mal que ele pode fazer às pessoas com deficiência em qualquer ambiente, né? Seja no trabalho, na vida pessoal. E se você aqui é uma pessoa com deficiência, então eu peço que continue aqui
para saber o que fazer quando você sofrer capacitismo e também para agregar também mais saberes a nós. Então, quando que nós temos uma atitude capacitista? Então, por exemplo, quando a gente fica surpreso porque uma pessoa com deficiência concluiu, por exemplo, uma graduação, ou uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doc, sei lá, né? Aí diz assim, né? É inacreditável que você tenha conseguido isso tudo nas suas condições. Então, imagina uma exclamação enorme aí, né? Ou quando diz assim, né, que não entende como que ela conseguiu cuidar dos filhos, né? Mas você fez tudo isso sozinha, sozinho. Ou quando a gente parabeniza, né, o profissional com deficiência por ele ter feito um bom trabalho, sendo que de repente você nem faria isso por um outro profissional que não tenha deficiência, né? Então, parabéns, você é surpreendente. Então, o que vale também é o que está ali dentro, né? Você é deficiente, conseguiu, deixa eu ir ali. Mas se fosse outro, eu não iria. Então, aí já se torna um capacitismo, né? E diz que o PCD parece tão normal, isso é uma outra frase, né? Ou se oferece para ajudar quando ele não pediu ajuda, então é uma questão muito sutil, né? Que a gente tem que estar bem atento com essa questão, porque a gente vê, às vezes a pessoa nem pediu ajuda e você já está ali, aí ela já disse, não, não precisa, né? Outra, quando não leva em conta as dores de uma pessoa com deficiência, que tenta conversar com você sobre isso, e para tentar animá-la, diz algo assim do tipo, tem gente em situação bem pior. E dar parabéns para alguém por ter levado uma pessoa com deficiência para um show, para um restaurante, para um jogo de futebol, ou por ter se casado com ela, né? Então, imagina. E existe ali um artigo que eu não lembro o número, né? O artigo e a lei, que a pessoa que praticar, induzir, se ela incitar uma discriminação de pessoa em razão da sua deficiência, ela vai estar sujeita a uma punição de prisão. E isso vai de 1 a 3 anos e tem multa também. Né? Agora, quando isso acontece através de meios de comunicação social, as redes sociais, qualquer outro tipo de publicação, aí essa pena, inclusive, aumenta de 2 a 5 anos, além da multa, né? E dizem também que tudo que é discriminado tem um dia. Então, realmente, o dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Então, é um dia o quê? Para celebrar conquistas, os avanços, né? Mas também para levantar discussões que são necessárias, né? Para a construção de ambientes mais inclusivos, mais respeitosos. E uma forma de começar é excluindo expressões e perguntas capacitistas do nosso dia a dia. Então, imagine um ambiente escolar, né? Um ambiente de trabalho, então, locais em que reúnem várias pessoas. Então, é muito importante que a gente absorva isso e que a gente compartilhe essa ideia, né? Nesse ambiente, nesses ambientes. Então, existem, por exemplo, umas expressões que são capacitistas e que a gente deveria realmente excluir do nosso dia a dia. Então, primeiro, dar uma de João sem braço. Então, quer dizer, não ter braço é uma condição física e não comportamental. Então, não ter um braço, portanto, não significa que a pessoa é preguiçosa, que ela é menos disposta a ajudar os outros ou apta para assumir responsabilidades diárias. Então, afinal, qualquer pessoa pode ter atitude assim. Então, como que a gente pode substituir da uma de João sem braço? Ou a pessoa é preguiçosa, ou fugiu da responsabilidade, ou se fez desentendida. Né? Então, se fez desentendida, substituindo aí, por exemplo, quando você quer falar isso, dar uma de João sem braço. Uma outra que ela é muito antiga, que eu ouço muito, né, e eu já devo ter dito também, é tipo assim, dar uma mancada. Então, assim, mancar, ele não tem que ser sinônimo de erro, já que algumas pessoas mancam mesmo quando estão caminhando, e tá tudo certo, né? Então, a gente pode substituir dar uma mancada por dar uma gafe, ou uma falta de compromisso, errar, ser sacana, inclusive, né? Um outro termo é estar cego, estar surdo. Esse a gente fala bastante, né? Então, veja, pode ver ou ouvir, aliás, desculpe, poder ver ou ouvir não tem nada a ver com capacidade de prestar atenção no que está sendo dito ou que está sendo mostrado. Então, como que a gente pode substituir esse estar cego ou surdo? Tipo, você prestou atenção no que eu disse, no que eu mostrei? Ou você poderia me responder o que eu te perguntei? Um outro termo, estar mal das pernas. Pode ser ofensivo a pessoas que tenham tipo de deficiência nas pernas, né? Ou então uma pessoa que tenha mobilidade reduzida.
Então, não deve ser associada a algo que não vai bem. Então, como que a gente pode substituir o estar mal das pernas? Estar com problemas, ou estar passando por um momento de crise, né? O que eu citei agora, o fingir demência. Então, o que que acontece? A demência é um grupo de sintomas que se caracteriza pela disfunção ou de pelo menos funções do cérebro, né? Como a memória e o discernimento, por exemplo. Então, não é algo que se escolhe ou finge ter, né? E nem deve ser associado ao comportamento negativo de ninguém. Então, ao falar fingir demência, a gente pode falar fingir-se de desentendido. É um outro termo que dá para substituir bem, né? E outra, não ter braço para alguma coisa, que eu também citei mais no começo, né? Quem disse que é preciso ter braço para fazer tarefa? Né? Ou então, que não tê-los, né, vai impedir que o trabalho seja entregue com qualidade. Então, a gente pode substituir não ter braço para alguma coisa, não temos pessoal para isso, ou não temos força de trabalho suficiente, ou a gente não tem estrutura para isso, né? Outro termo, retardado. Então, a explicação aqui que eu posso te dar, usar o termo para definir a si mesmo, quando fizer algo de errado, ou para defender alguém, reforça uma falsa ideia de quê? De superioridade. Então, mesmo que você não esteja se vendo nesse lugar, mas a energia que vibra ali é uma energia de superior. Então, existe um histórico de preconceito associado, sim, a essa palavra, já que ela era usada para se referir de forma pejorativa a pessoas que têm uma deficiência intelectual. Então, como que a gente pode substituir? Aqui não tem bem uma substituição. A gente pode parar de criticar a capacidade das pessoas e nossa, inclusive, né, da gente para com a gente mesmo, porque todo mundo erra e precisa haver um espaço para o erro em qualquer ambiente. Tá? Outro termo, ceguinho, mudinho, né? Então, as palavras no diminutivo passam a impressão de que a pessoa é inferior às outras, né, por conta de uma característica, o que não é verdade. Ou ainda assim, passa a falsa sensação de que falando no diminutivo fica menos ofensivo. Então, como que a gente pode substituir? Pessoa com deficiência visual, ou surdo, não oralizado, ou se for em tom pejorativo, não substitua por nada, só não fala, sabe? Então, existem também termos em desuso, né? E esses termos em desuso a gente tem que realmente saber evitar. Então, veja só, existem alguns comentários também capacitistas, né, que eles não devem ser feitos. Então, por exemplo, nossa, nem parece que você é um PCD, né, a pessoa com deficiência. Então, essa foi no meu exemplo de estar assistindo ali ao filme, né, ao seriado, não lembro, foi a minha forma de me colocar, sabe? Até porque, veja, a gente partir do princípio que deficiência ter uma deficiência é algo ruim, deve ser escondido, isso não é verdade, né? Ou então, quando diz assim, você não tem cara de autista. Então, veja, o autismo, ele é uma condição ou uma diferença neurológica que deve ser respeitada, né? Então, por exemplo, não existe cara de autista, de verdade, né? Então, uma deficiência, ela não define ninguém. E antes dela, nós temos que lembrar que ali vem sempre com a pessoa, né? Ou, seu problema não tem cura? Então, a deficiência não é um problema nem doença, é uma característica. Então, não tem nada para ser curado ali, né? Ou achei que você era normal. Então, imagina, o próprio IBGE tem uma estatística que 24% da população brasileira possui alguma deficiência em diferentes graus. Então, pressupor que um tipo de corpo é o normal e, por isso, unicamente funcional, exclui todos os diferentes tipos de corpos que existem. Uma outra frase, né? Você nasceu assim, foi acidente ou foi doença? Aí é que tá. A gente tá querendo saber dessa informação é por curiosidade? Então, a gente precisa refletir se realmente tem uma intimidade suficiente para perguntar algo, né, que talvez a pessoa nem queira compartilhar, né? E se for só por curiosidade, é melhor parar por aí, né? Ou você se machucou porque você está mancando? Então, mancar pode ser uma condição permanente e não um sintoma passageiro, né? Por isso, a não ser que você tenha visto a pessoa se acidentar de alguma forma, não pergunte se ela se machucou pelo simples fato de estar roncando, né? Então, imagine quantas vezes ela vai precisar responder isso, essa mesma pergunta num dia, né? Num ambiente novo. Ainda que a intenção seja de ajuda, né? Então, vamos considerar que se uma pessoa mancando ela precisa de ajuda, né? Ela vai te pedir.
Né? Outra frase, né? Mas como que você faz as coisas? Então, pessoas com deficiência, elas são tão capazes quanto qualquer pessoa. Às vezes ela precisa fazer algumas adaptações, né? Mas isso tem relação com a quantidade de barreiras que essa pessoa enfrenta em um mundo pouco amigável, né? Para PCD, para a pessoa com deficiência. Se fosse comigo, não sei o que eu faria. Então, veja, o corpo humano é capaz de se adaptar a diversas situações, né? E por isso as pessoas são tão diversas, né? E alguém pode ter dificuldade de imaginar o que faria, né, para lidar com situações que para você são corriqueiras. Então, reflita sobre isso se quiser, mas não precisa comentar com essa pessoa. Ou você conseguiu ser mãe mesmo com poliomielite? Né? Então, veja, a maternidade pode sim ser uma parte da vida das PCDs, né? E a polio, ela é uma condição que não determina quem o indivíduo vai ser, nem na vida dela, nem na maternidade. Outra, será que seus filhos vão nascer normais? Então, o que é normal, afinal de contas, né? O conceito de normalidade, ele é definido por padrões sociais. Então, todos os corpos que existem são únicos na sua individualidade, cada um à sua maneira. Então, a pergunta não faz sentido. E, além disso, a questão é rude por ter implícito um desejo de que os filhos de uma pessoa com deficiência não tenham deficiência, que é apenas uma característica. Uma outra frase, apesar de ser uma PCD, você parece muito feliz. Então, essa frase pressupõe uma pessoa com deficiência que ela é ou deveria ser triste, o que está longe de ser verdade, porque todos temos dias bons e dias ruins. A gente só recebe o fardo que aguenta carregar. Então, assim, a deficiência não é um problema, e como dissemos aqui, não é doença, por isso não é fardo a ser carregado, né? Para aquela pessoa ali está tudo certo. Ou você também diz assim a frase, essa pessoa é um exemplo de superação. Então, tratar pessoas com deficiência como heróis ou como exemplo de superação não é o mesmo que ter empatia pelos desafios que elas enfrentam. Então, a deficiência não é sobre superar algo, é sobre se adaptar para fazer as coisas que quiser. Então, os PCDs, eles não são heróis, né? São pessoas vivendo suas vidas em um mundo cheio de quê? De barreiras. Né? Você imagina quando você está ali estacionando, tem a entrada ali para o cadeirante, a acessibilidade, a pessoa vai estacionar o carro bem ali, porque ela precisa estacionar o carro dela. Entende? Então, isso aí é um tremendo desrespeito. Precisamos estar atentos a isso aí. Então, tem mais, vamos ver aqui outra frase. Você é uma pessoa. Deve ser tão difícil, né, ter essa deficiência, eu aqui reclamando da minha vida. É uma outra coisa bem comum que acontece. Então, a PCD também não deve ser colocada nesse lugar de que vive algo pior que outras pessoas, nem inferiorizado, para que se encontre satisfação com a vida. Né? Então, ter alguma deficiência não impede que as pessoas vivam, que enfrentem problemas, como quaisquer outras, né? Ter uma deficiência não é um castigo, um motivo de admiração, né? Não são extremos aí. É uma característica que já faz parte dessa pessoa. Ou então tem também quando diz você faz muito mais com deficiência do que algumas pessoas têm. Então, esse tipo de frase, ela cria uma ideia de que pessoas sem deficiência são melhores ou têm mais atributos que uma pessoa com deficiência. Outra frase, você é linda, nem parece que é PCD, você é linda, né? Então, comentários como esse reforçam o preconceito de que pessoas com deficiência não podem ser consideradas bonitas, né? E relacionado a isso, tem outra que diz assim, ó, é tão lindo, pena que dá umas mancadas. Então, ter algum tipo de deficiência física não torna uma pessoa menos bonita, menos atraente, né? Essa é só mais uma característica, como tantas outras, né? Ou então, mesmo sendo surdo ou cego, você é tão inteligente. Então, ser surdo ou ter alguma deficiência visual não tem relação com o cognitivo, com a inteligência, né? Não ter um dos sentidos não faz de alguém menos inteligente, assim como enxergar e ouvir não torna ninguém mais inteligente. Você fala também, nem parece que é surda, que é surdo. Então, muitas pessoas com deficiência auditiva, elas decidem aprender a falar algum idioma e possuem várias ferramentas para isso, né? Então, por isso, eles podem se tornar surdos oralizados, que também realizam leitura labial. E um último item, uma última frase seria: coitadinha dessa pessoa, ela tem uma deficiência. Então, pessoas com deficiência não devem ser tratadas como coitadas nem infantilizadas. Então, trate essa pessoa como ela é,
né? Que nós tratemos ela como ela é, ou seja, uma pessoa com qualquer outra, como qualquer outra, com acertos e erros, defeitos, qualidades, desejos, decepções, sonhos, problemas, né? Somos todos, enfim, somos iguais, né? Então, assim, se você chegou ao final desse vídeo, né, com toda essa informação, nós podemos pensar melhor antes de repetir qualquer um desses termos, dessas expressões, esses comportamentos, nossas atitudes, né? E, além disso, pode compartilhar a informação, né, com seus amigos, porque conhecimento é sempre um bom caminho, tá? Então, um abraço para todos vocês. Eu espero ter agregado alguma informação e se alguém tiver algo também para agregar e comentar, sejam bem-vindos os comentários. Um abraço para vocês e até.